Durante muito tempo eu acreditei que o ser humano era limitado por sua genética, que o talento e a inteligência eram heranças imutáveis, definidas antes mesmo do nascimento. Mas depois de décadas estudando o comportamento humano, as emoções e o funcionamento do cérebro, eu descobri uma verdade que mudou completamente a forma como eu vejo a vida. O seu potencial não é um destino, é uma construção. E o que separa as pessoas comuns daquelas que realizam coisas extraordinárias não é sorte, nem herança, nem circunstância. É consciência. A consciência é a chave que desperta o potencial adormecido. Tudo começa no instante em que você decide parar de acreditar que é vítima das circunstâncias e começa a entender que é autor da própria mente. O cérebro humano é o órgão mais plástico e mais moldável do universo conhecido. Ele se reconstrói todos os dias, de acordo com o que você pensa, sente e repete. Cada pensamento é uma instrução biológica, cada emoção é uma mensagem química e cada ação é uma reprogramação neural. Isso significa que toda vez que você duvida de si mesmo, o seu cérebro reforça o circuito da dúvida. Mas toda vez que você escolhe agir apesar do medo, ele cria um novo circuito de coragem. Você é literalmente o engenheiro da própria neurobiologia. A dúvida não é um limite, é apenas um reflexo de uma mente não treinada. A dúvida é o eco de antigas experiências armazenadas no sistema límbico, especialmente na amígdala, a região que registra o medo e a rejeição. Mas o córtex pré-frontal, responsável pela clareza, pelo foco e pela decisão, pode reeducar essa parte emocional. Quando você entende que é possível reescrever a forma como o seu cérebro reage, o medo deixa de ser inimigo e se torna ferramenta. O medo é apenas um sinal de expansão. Ele aparece toda vez que você está prestes a romper um padrão mental antigo. A neurociência mostra que o cérebro tem o que chamamos de resistência adaptativa. Ele resiste ao novo para economizar energia, mas essa resistência é o primeiro sintoma do crescimento. Quando você entende isso, você para de lutar contra o medo e começa a usá-lo como indicador de progresso. A dúvida, portanto, é o ponto de partida da confiança. Toda vez que você questiona sua capacidade, o cérebro te oferece uma oportunidade. Ou você reforça a dúvida, ou você cria um novo padrão de crença. E esse novo padrão só nasce quando você age. É por isso que acreditar em si mesmo não é um sentimento, é uma decisão. A crença vem depois da ação. O cérebro só acredita naquilo que você demonstra por meio da experiência. Quando você enfrenta um desafio e o supera, por menor que seja, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Essa liberação cria uma memória emocional de conquista. É assim que você constrói autoconfiança. Uma decisão de cada vez, uma vitória de cada vez. E quanto mais você age, mais o cérebro aprende que você é capaz. É um ciclo de retroalimentação positiva. O potencial não é algo que se descobre, é algo que se constrói. Você não nasce pronto, você nasce com a capacidade de se tornar. A dúvida é natural, mas permanecer nela é uma escolha. O cérebro humano possui um sistema de ativação reticular, uma espécie de filtro que seleciona o que você percebe. Quando você duvida, esse filtro se ajusta para confirmar suas inseguranças. Mas quando você acredita, ele se reprograma para encontrar oportunidades. É por isso que as pessoas confiantes parecem ter sorte. Não é sorte, é neurofoco. Elas treinam o cérebro para enxergar soluções onde outros veem barreiras. O cérebro é uma lente e o que você acredita define o que ele mostra. Quando você muda sua crença, muda sua realidade. A fé em si mesmo não é misticismo, é neuroplasticidade aplicada. E quando eu falo de fé, não estou falando de religião, mas de confiança biológica. A fé é a linguagem que o cérebro entende quando você afirma: eu consigo, eu mereço, eu posso. Essas palavras não são apenas frases de motivação, são comandos neurológicos que redesenham os circuitos da autoconfiança. Se você repetir todos os dias que é incapaz, o cérebro reforça a inércia. Mas se você repetir todos os dias que é capaz e agir de acordo, ele cria um novo padrão cognitivo de superação. O cérebro é o espelho das suas repetições. Você é o que repete, não o que deseja. O potencial é o resultado da constância, não da inspiração momentânea. Por isso eu te digo, faça isso e nunca mais duvide do seu potencial.
Faça isso significa: tome consciência do poder que habita em você e comece a usá-lo de forma intencional. Entenda que cada pensamento é um tijolo na construção do seu destino. E lembre-se, o cérebro é a ferramenta mais poderosa da existência, mas ele só serve ao propósito que você lhe dá. A autoconfiança, não. É um presente, é uma construção biológica. O cérebro humano não nasce acreditando em si mesmo. Ele aprende a confiar conforme acumula experiências de superação. E esse aprendizado está profundamente ligado ao sistema dopaminérgico, responsável por gerar a sensação de motivação e propósito. Quando você realiza algo que acredita ser difícil, o cérebro libera dopamina, e essa substância cria uma marca emocional positiva associada ao esforço recompensado. É isso que transforma a dor em aprendizado e o medo em coragem. A neurociência comprova que toda vez que você ultrapassa um limite, o cérebro se reorganiza. Ele fortalece conexões neurais, cria novos caminhos de percepção e registra a experiência como um modelo de competência. É assim que nasce a autoconfiança verdadeira. Ela não é um pensamento positivo vazio, mas uma assinatura biológica da vitória sobre o medo. A dúvida, portanto, não é o oposto da confiança. É o terreno onde ela se constrói. Toda vez que você sente medo, a amígdala cerebral dispara um alarme. Ela foi programada para te proteger, não para te impedir. O que você precisa entender é que o cérebro não distingue o medo físico do medo psicológico. Ele reage com a mesma intensidade a um perigo real ou a uma crítica imaginária. E é por isso que tantas pessoas desistem antes mesmo de começar. O cérebro reage ao julgamento como se fosse uma ameaça à sobrevivência. Mas o segredo está em usar o medo como combustível. Quando o córtex pré-frontal entra em ação, ele reinterpreta o medo como desafio e ativa o sistema de dopamina para te impulsionar. O mesmo medo que paralisa pode ser o gatilho que desperta o seu potencial. Tudo depende de como você o interpreta. A confiança é a arte de reprogramar a interpretação do medo. Quando você aprende a respirar fundo, a reconhecer o desconforto e agir mesmo assim, você cria uma memória de coragem. E o cérebro aprende que o medo não é o fim, é o início do progresso. O potencial humano é uma soma de reações emocionais educadas pela consciência. Quanto mais você se conhece, mais o cérebro te obedece. Ele deixa de ser um sabotador e se torna seu aliado. A dúvida é um reflexo automático, mas a confiança é uma escolha deliberada. É por isso que a autoconfiança não nasce da comparação, mas do autoconhecimento. Quando você entende o funcionamento da sua mente, você deixa de se sentir pequeno diante dos outros e passa a enxergar o seu caminho como único. A ciência chama isso de individualidade cognitiva. Cada cérebro é uma configuração singular de experiências, emoções e conexões. Isso significa que não existe comparação justa. O seu potencial não pode ser medido com o de mais ninguém, porque o seu cérebro é uma biografia viva. A confiança nasce quando você aceita sua singularidade e decide investir nela. A neurociência já comprovou que o cérebro aprende melhor quando está em estado de curiosidade e propósito. Isso quer dizer que acreditar em si mesmo não é arrogância, é condição necessária para aprender. O cérebro só se expande quando acredita que pode. É o que chamamos de viés de expectativa positiva. Quando você acredita que é capaz, o cérebro libera neurotransmissores que ampliam o foco e a resiliência. Mas quando acredita que é incapaz, ele reduz a atividade neural e entra em modo de autopreservação. Você se sabota sem perceber. O poder de acreditar é, portanto, uma ferramenta de performance mental. É uma forma de usar a biologia a seu favor. Faça isso. Toda vez que duvidar de si mesmo, feche os olhos e visualize o cérebro reagindo à sua dúvida. Imagine as sinapses se retraindo, a energia caindo, o foco se dispersando. Depois imagine o contrário. Veja o cérebro se iluminando, as conexões se fortalecendo, a dopamina fluindo. Essa visualização é uma ferramenta real de reprogramação neural. Ela ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na ação. O cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. Por isso, se você quiser mudar seu comportamento,
Comece mudando as imagens que projeta em sua mente. A confiança é uma escultura mental construída com visualização e ação repetida. Cada vez que você imagina algo positivo e depois age, o cérebro entende que é verdade. E quanto mais vezes você repete esse processo, mais ele se torna automático. A dúvida desaparece não porque você a eliminou, mas porque o cérebro aprendeu que ela não é mais necessária. A autoconfiança é o estado mental em que o medo perde a função. E esse estado pode ser aprendido, treinado e reforçado. O cérebro é um músculo emocional. Ele responde ao uso. A cada vez que você o desafia, ele cresce. E quanto mais ele cresce, mais você se aproxima da versão de si mesmo que o mundo ainda não conheceu. O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas também é o maior sabotador que você pode ter. Ele foi projetado para garantir sua sobrevivência, não para buscar o seu crescimento. Por isso, cada vez que você tenta sair da zona de conforto, ele ativa mecanismos de defesa para te manter seguro, mesmo que isso signifique te manter pequeno. Essa sabotagem não é consciente. Ela acontece nos níveis mais profundos do sistema nervoso. A amígdala envia sinais de perigo. O sistema límbico amplifica as emoções negativas e o córtex racional é invadido por pensamentos automáticos. Você começa a duvidar, procrastinar, encontrar justificativas e racionalizar o medo. Tudo isso é o cérebro tentando evitar o desconforto da mudança. Mas a neurociência provou que esses padrões podem ser reprogramados. Cada padrão mental é apenas uma trilha neural construída pela repetição. O que você pensa com frequência se torna o caminho preferencial do seu cérebro. Por isso, se você passa a vida repetindo pensamentos de dúvida e limitação, o cérebro transforma essa narrativa em rotina. Ele se acostuma a te manter paralisado. A boa notícia é que qualquer trilha neural pode ser substituída. A reprogramação mental começa quando você traz consciência para o automático. É o que eu chamo de metacognição, a capacidade de observar seus próprios pensamentos. Quando você começa a se ver pensando, algo muda profundamente. O eu consciente assume o controle do eu programado. Você deixa de ser vítima dos seus impulsos e passa a ser o arquiteto do seu estado emocional. A metacognição é o momento em que a luz da razão se acende dentro da mente emocional. Quando isso acontece, o cérebro literalmente muda de frequência. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, empatia e foco, assume o comando e a amígdala se silencia. Você sai do modo reativo e entra no modo criativo. É nesse estado que o verdadeiro potencial se manifesta. Faça isso conscientemente. Toda vez que sentir medo, dúvida ou resistência, diga mentalmente: eu estou percebendo o meu cérebro reagindo. Essa simples frase ativa a consciência e desativa o piloto automático. Ela te coloca no controle. O poder não está em eliminar os pensamentos negativos, mas em não se identificar com eles. Você não é a sua mente. Você é quem observa a mente. Essa distinção é libertadora, porque te dá o poder de escolher o que cultivar. E tudo que você escolhe focar, cresce. A neuroplasticidade responde à atenção. A energia neural segue o foco mental. Então, quando você foca naquilo que teme, reforça o medo. Quando foca no que deseja, fortalece a coragem. O cérebro é imparcial, ele apenas amplifica o que você repete. É por isso que pessoas pessimistas se tornam profetas do próprio fracasso. Elas repetem tanto medo que o cérebro transforma a previsão em realidade. Mas o mesmo mecanismo que sabota é o que te liberta. Quando você passa a alimentar a mente com novas experiências, novos pensamentos e novas emoções, o cérebro começa a podar conexões antigas e construir novas. Isso é neuroplasticidade em ação. E o que a ciência descobriu é que esse processo não tem idade limite. Você pode reprogramar a sua mente aos 20 ou aos 80 anos. A transformação não depende do tempo, depende da intensidade. A cada novo pensamento consciente, o cérebro cria uma pequena mudança. E a soma dessas pequenas mudanças gera uma grande reconfiguração mental. É como abrir novas estradas dentro de um território antigo. No começo, o terreno é difícil, mas com o uso constante, o caminho se torna natural. A dúvida e o medo são apenas estradas antigas, e você tem o poder de construir novas rotas de confiança e propósito.
Quando eu compreendi isso, percebi que o potencial humano é infinito, porque o cérebro é infinito em sua capacidade de adaptação. A sabedoria não é acumular informações, é aprender a reconfigurar o próprio sistema. O maior sinal de inteligência emocional é a capacidade de se reeducar. Você não é prisioneiro daquilo que viveu, é aprendiz daquilo que escolhe compreender. Toda dor emocional tem uma raiz neural, e toda raiz neural pode ser reprogramada com atenção e intenção. Por isso, não lute contra sua mente, eduque-a. Observe, compreenda e direcione. É esse movimento de consciência que desperta o poder interior. O cérebro não te sabota porque te odeia. Ele apenas não entende que você está tentando crescer. Mostre a ele, com paciência e repetição, que o novo é seguro e necessário. A mente é como uma criança assustada. Precisa de clareza, não de confronto. Quando você reage com compaixão ao próprio medo, o cérebro aprende a confiar. E quando o cérebro confia, ele expande. Esse é o ciclo do verdadeiro poder pessoal. O medo é o mais antigo dos instintos humanos e também o mais mal interpretado. Ele não foi criado para te impedir de agir, mas para te preparar para agir com mais presença e precisão. O medo é a energia da sobrevivência e, quando canalizado, se transforma em foco e coragem. A neurociência mostra que o medo ativa as mesmas áreas cerebrais que o entusiasmo. A diferença é apenas a interpretação. Quando você sente medo, o seu corpo libera adrenalina e cortisol, preparando o organismo para lidar com o desconhecido. Mas quando você decide encarar o medo com consciência, o cérebro muda o significado da experiência e transforma a adrenalina em dopamina, a substância da motivação. O segredo não está em eliminar o medo, mas em aprender a usá-lo como uma ponte para o crescimento. O medo é o portal entre quem você é e quem pode se tornar. Sempre que ele aparece, ele te mostra onde está o próximo nível da sua evolução. Cada vez que você sente medo, é porque a vida está te convidando para expandir a consciência. O erro da maioria é tentar fugir do medo, mas o verdadeiro crescimento acontece quando você o encara com curiosidade. Pergunte-se: o que esse medo está tentando me ensinar? O cérebro se transforma quando você muda a pergunta. O foco deixa de estar no perigo e passa a estar na aprendizagem. Isso ativa o córtex pré-frontal e desativa o circuito da amígdala, reduzindo o pânico e aumentando a clareza. Quando você observa o medo com calma, ele perde o poder de te dominar. A consciência dissolve o medo como a luz dissipa a escuridão. O medo é uma reação automática, mas o controle sobre ele é uma habilidade treinável. Faça isso. Toda vez que o medo surgir, em vez de resistir, respire fundo e diga mentalmente: eu estou seguro enquanto observo o medo. Essa simples frase envia um sinal de tranquilidade ao sistema nervoso e reorganiza a sua bioquímica. O cérebro interpreta a respiração consciente como uma prova de controle. E quando ele percebe que você está no comando, o medo se transforma em energia de ação. Essa é a base científica da coragem. A coragem não é ausência de medo, é domínio sobre ele. É o equilíbrio entre emoção e razão, entre amígdala e córtex, entre instinto e consciência. Quando esse equilíbrio é alcançado, você entra num estado mental chamado de flow ou fluxo. É o estado de máxima performance, onde o tempo desaparece e a ação se torna natural. Nesse estado, o cérebro funciona de maneira integrada. As ondas cerebrais desaceleram, o foco se intensifica e a dopamina, a serotonina e a endorfina se misturam para criar uma sensação de expansão. O medo deixa de ser ruído e se torna ritmo. Você se move com confiança, mesmo diante da incerteza. A vida deixa de ser uma sequência de obstáculos e passa a ser um campo de experiências. O flow é a prova biológica de que o ser humano nasceu para se superar. E o caminho para esse estado começa com uma decisão simples: não fugir do medo, mas aprender com ele. Quando você encara um desafio e o atravessa, o cérebro cria uma memória de maestria. Ele aprende que o impossível era apenas uma percepção. O potencial humano não é ativado na ausência de medo, mas na presença dele. É no limite da insegurança que você encontra a sua força. Quando você aceita o medo como parte do processo, a energia que antes te paralisava passa a te impulsionar.
Essa transmutação emocional é o segredo das pessoas que crescem diante da adversidade. Elas não têm menos medo, elas têm mais consciência. Elas transformam o medo em professor. A cada experiência enfrentada, o cérebro se torna mais eficiente. Ele reduz a liberação de cortisol e aumenta a capacidade de adaptação. Isso significa que a coragem é cumulativa. Quanto mais você enfrenta, mais o cérebro entende que é capaz. O medo é uma linguagem antiga, e a coragem é a tradução moderna dessa linguagem. Quando você aprende a interpretá-lo, descobre que o medo é apenas um mensageiro da expansão. Nenhuma transformação acontece sem desconforto, e todo desconforto é um sinal de crescimento. É a biologia do renascimento. Quando o medo bater, lembre-se, ele não está tentando te destruir, ele está tentando te despertar. Existe uma força silenciosa que rege todas as transformações humanas e ela se chama intenção. A intenção é o impulso inicial de toda a criação, o ponto onde a energia mental se transforma em direção consciente. A neurociência já comprovou que o cérebro muda sua estrutura física de acordo com as intenções que você repete. Quando você define com clareza o que quer sentir, o que quer viver e quem quer se tornar, o cérebro começa a ajustar seus filtros de percepção e suas respostas emocionais para se alinhar a esse propósito. É como se a mente fosse um radar que capta informações de acordo com a frequência que você escolhe emitir. Se você pensa constantemente em fracasso, o cérebro te mostra mais evidências de fracasso. Mas se você pensa em evolução, ele começa a reconhecer oportunidades escondidas no mesmo ambiente. A intenção é o primeiro passo da realidade, e ela tem um poder científico. Toda vez que você foca a mente em algo com emoção e propósito, você ativa o sistema de ativação reticular, um conjunto de neurônios responsável por selecionar o que é relevante. Essa rede decide o que entra na sua consciência. É por isso que quando você compra um carro novo, começa a vê-lo por todos os lugares. O carro sempre esteve ali, mas o seu cérebro não o considerava importante, até que a sua intenção o tornou relevante. A mesma coisa acontece com o sucesso, a confiança, a coragem e o amor. Eles só aparecem quando você decide vê-los. A vida responde ao foco da mente. A intenção é a semente do comportamento. Quando você planta uma intenção todos os dias e a rega com ação, o cérebro entende que aquele caminho é prioritário. Ele reforça as conexões neurais associadas ao seu objetivo e enfraquece as conexões que te distraem. É assim que se constrói a maestria. A mente é moldada pela direção que você dá a ela. E quando essa direção é clara, a dúvida perde o poder. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas ter clareza sobre o sentido. O cérebro não precisa de certeza, precisa de propósito. O propósito é a âncora emocional da consciência. Ele dá significado ao esforço e transforma o cansaço em progresso. Pessoas sem propósito se perdem porque o cérebro delas se dispersa. Elas gastam energia tentando preencher o vazio com estímulos imediatos, mas nada é suficiente. O propósito, ao contrário, organiza o caos mental. Ele faz o cérebro trabalhar a seu favor. Quando você acorda e lembra o motivo pelo qual está se movendo, o sistema límbico se equilibra, o córtex se ativa e o foco surge naturalmente. A intenção é o combustível invisível da performance. Faça isso. Antes de começar o seu dia, defina com precisão o que quer sentir. Não apenas o que quer fazer, mas o estado mental que deseja habitar. Diga para si mesmo: hoje eu quero agir com presença, quero pensar com clareza e quero sentir gratidão pelo processo. Essas frases, repetidas com emoção, são instruções diretas para o seu cérebro. Elas criam uma assinatura neural que guiará o seu comportamento durante o dia. A intenção emocional é mais poderosa que o pensamento racional porque ela se comunica com o subconsciente. O subconsciente é o piloto automático que dirige mais de 90% das suas ações. E ele responde a imagens e emoções, não a lógica. Por isso, visualizar o que deseja e sentir como se já fosse real é uma forma de programar a mente para agir de acordo com o futuro que você escolheu. Isso não é misticismo, é neurocondicionamento. Você está ensinando o cérebro a reconhecer o caminho do sucesso antes mesmo de percorrê-lo. A fé, quando analisada sob a luz da ciência, é uma intenção emocional sustentada. É o ato de escolher acreditar
e agir como, se já fosse possível. A fé é o nome espiritual da neuroplasticidade, e é nesse ponto que razão e emoção deixam de competir e passam a cooperar. Quando você une clareza racional e confiança emocional, o cérebro entra em estado de coerência. Essa coerência é medida em laboratório e se manifesta em ondas cerebrais harmônicas, batimentos cardíacos sincronizados e respiração equilibrada. O corpo inteiro entra em fluxo com a mente. É isso que eu chamo de inteligência plena. Uma mente coerente é uma mente criadora. Ela não espera que a realidade mude para então acreditar. Ela acredita para então transformar a realidade. O cérebro não distingue entre imaginação e experiência, então tudo que você foca com emoção se torna um ensaio da realidade. A intenção é o ensaio mental do futuro. Quando você repete esse ensaio com disciplina, o cérebro começa a agir como se aquilo já fosse real. E é assim que as transformações acontecem. Primeiro na mente, depois no mundo. O maior erro que alguém pode cometer é acreditar que já conhece os próprios limites. A verdade é que ninguém conhece o próprio limite, porque ele se move cada vez que você o desafia. O potencial humano não é fixo, é expansivo. Ele cresce na mesma proporção da sua coragem de agir. E é isso que a ciência vem confirmando há décadas. O cérebro humano é uma estrutura dinâmica, em constante reconstrução. Cada pensamento, cada decisão e cada ação moldam fisicamente as conexões neurais. Você é literalmente o escultor da própria mente. A neuroplasticidade é o nome científico do milagre do crescimento. Quando você entende que o seu cérebro aprende, desaprende e reaprende durante toda a vida, você se liberta da crença de que já é tarde demais para mudar. O tempo não é inimigo, é ferramenta. Cada dia é uma nova chance de reescrever as rotas da sua mente. A dúvida que te persegue não é um sinal de incapacidade, é um convite para desenvolver a consciência. O medo que você sente não é uma sentença, é um lembrete de que está vivo e pronto para evoluir. A cada desafio, o cérebro se reorganiza e amplia sua capacidade. Isso significa que o desconforto é o território sagrado onde o crescimento acontece. Faça isso e nunca mais duvide do seu potencial. Faça o simples ato de acreditar que pode se tornar alguém melhor todos os dias. E não apenas acreditar, mas agir. Porque o cérebro não é movido por intenções, é movido por ações. Quando você age, ele entende que a mudança é real e começa a ajustar o sistema inteiro para te acompanhar. As emoções se alinham, os pensamentos se reconfiguram e o corpo responde. A transformação não é mágica, é mecânica. Você é a soma das suas repetições. Se você repetir o medo, viverá preso à dúvida. Mas se repetir a coragem, se tornará inabalável. O poder está na repetição consciente. A cada manhã, ao abrir os olhos, diga para si mesmo: hoje eu escolho acreditar. Escolha acreditar mesmo quando a mente gritar que não é possível, porque é nesse exato momento, quando a dúvida é mais alta, que o cérebro mais aprende. O aprendizado acontece na fronteira do desconforto. E é ali que você descobre quem realmente é. Não se trata de viver sem medo, mas de viver com propósito. A vida não espera que você esteja pronto. Ela te molda enquanto você caminha. Por isso, o momento perfeito é sempre agora. O potencial não é uma promessa futura. É uma força que já habita em você, esperando ser despertada pela ação. Faça isso e nunca mais duvide do seu potencial. E se o que você ouviu até aqui te fez refletir, se te fez sentir algo diferente dentro de si, se tocou de alguma forma o seu coração e sua mente, então eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Todos os dias aqui, nós mergulhamos mais fundo nesse universo entre razão e emoção, entre ciência e alma. Eu acredito que cada mente que desperta transforma o mundo ao seu redor. E talvez a sua transformação seja o próximo passo que a humanidade precisa. Então, se você acredita que conhecimento transforma e se quer continuar expandindo a sua consciência, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda esse trabalho a alcançar mais pessoas que, como você, estão prontas para despertar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Todos os dias nós publicamos
novos vídeos, novas reflexões e novas descobertas sobre o poder da mente e a inteligência emocional. Juntos, vamos continuar construindo um espaço onde a ciência encontra o espírito e onde o autoconhecimento se torna prática diária. Eu agradeço profundamente por você estar aqui, por dedicar esse tempo para alimentar a sua mente e fortalecer o seu coração. Lembre-se sempre disso. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer a partir do que aconteceu. E quando essa escolha vem acompanhada de consciência e propósito, o impossível se torna apenas o próximo degrau do crescimento. Faça isso e nunca mais duvide do seu potencial, porque ele é real, ele está em você e a partir de agora ele está desperto.